Hello, meu povo do norte, do sul, do sudeste, do nordeste, do Brasil, do mundo. Aquela, né? Bem-vindos todos. Novamente aqui agradecer os nossos 130 inscritos. Nossa, gente, vocês são top, vocês são muito tops. Semana passada a gente tinha 100, né? E eu vou contar um segredo pra vocês. O pessoal fala que eu sou uma menina de fé, de muita fé. Acho que é verdade. Quando eu gravei o vídeo, ainda não tinha 100 inscritos, mas eu já tava agradecendo pelos 100 inscritos. Olha como a pessoa é. E aí, gente, tem uma música da Marcela Thaís que fala, né? Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Porque a gente tem que sim celebrar as pequenas vitórias, as pequenas alegrias. Já agradeço cada um de vocês que tem compartilhado, assistido, comentado, curtido. É isso aí, vamos dominar esse YouTube. E hoje a gente vai falar sobre um assunto complicado. Como eu sou ser humano também, sofro. E Deus me deu o dom de escrever. Eu criei uma frase que diz bem assim: Deus não age no nosso desespero, mas na nossa confiança. Quando eu escrevi essa frase, eu me lembrei da questão do sofrimento. Por que a gente sofre? Por que você acha que você sofre? Põe aqui embaixo nos comentários, que depois a gente vai dar uma lida e uma analisada. Por que será que a gente sofre? O dicionário Michaelis diz assim, eu peguei duas definições. Primeiro, dor causada por doença ou ferimento. Aqui ele tá falando da dor física, mas a questão física ela é sempre importante pra gente entender coisas mais complexas. Segundo, que é aqui onde eu quero chegar com vocês, é grande aflição do espírito. Do espírito de quem? Do nosso espírito, nossa aflição. Na filosofia existencialista, fala muito sobre a questão do sofrimento. Para quem não sabe, o existencialismo é uma corrente filosófica que nasceu na França, teve como seu principal expoente o Søren Kierkegaard, assim, um palavrão, e o famoso Jean-Paul Sartre. E não acredita que possa existir vida sem sofrimento. Então, olha aqui, a gente vê a filosofia também dizendo que não existe você viver sem sofrer. E para o existencialismo, a angústia, a solidão, o tédio, o sofrimento, etc., eles são inerentes à existência humana e sem essas coisas não há realizações humanas. É ela que o tira do quietismo e o leva à ação. A angústia ou o sofrimento não é um sentimento, então o que seria? Seria uma experiência. E ele também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Porém, o homem não consegue entender completamente as coisas que Deus fez, as coisas que Deus realizou. Eu consigo entender aqui, então, que nós não gostamos de sofrer porque nós não fomos feitos para isso. E é como eu sempre digo, para entender muita coisa a gente precisa voltar lá no início, lá no Éden. E eu trouxe aqui a compreensão filosófica, mas é claro que eu vou trazer a parte da Bíblia, né, gente? Vocês já conhecem a história, né? Deus criou tudo perfeito. E aí veio o diabo, tentou Eva caiu na cilada e deu para Adão também caiu na cilada, todo mundo pecou. Sabia que Deus nos criou para sermos eternos? Gênesis fala que no jardim existiam duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Tá vendo como eles eram muito burros? Em vez de comer da árvore da vida, eles comeram da árvore proibida. É por isso que a Bíblia fala que Deus colocou 2 anjos, querubins, nos portões do jardim para que o homem não comesse da árvore da vida e se tornasse eterno. Já pensou? Jesus também falou, no mundo tereis aflições. Gente, a vida do crente não é um morango. Jesus disse, cara, então a nossa vida, ela está cercada, sempre vai ter sofrimento. Infelizmente, eu lamento
lhes dizer isso. E eu fico pensando, sério, quando eu tô assim, numa paz, eu fico, meu Deus, qual vai ser a próxima coisa que eu vou passar? Eu já fico pensando nisso. Coloquei aqui, digamos que 2 vertentes do sofrimento. Primeiro, o sofrimento como consequência da queda. E segundo, o sofrimento como disciplina de Deus. Sim, para quem? Para nós, seus filhos. Então a gente sofre mais? Me digam aí nos comentários se a gente sofre, se o crente sofre mais. Sobre o início, eu já falei, né? Mas eu vou abrir aqui a Bíblia com vocês e vou fazer uma leitura que eu separei. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Deus continuou, né? Foi aí a maldição. E Deus lançou sobre Adão e Eva por causa do pecado. E aí, por causa de Adão e Eva, todos nós sofremos. Sim, o sofrimento é sim consequência da queda. Porque Deus, ele não nos criou para o sofrimento. Deus nos criou para sermos o quê? Sua imagem e sua semelhança. Nós somos assim a coroa da criação. A Bíblia fala que por um pouco menor do que os anjos, o Senhor nos fez, o Senhor nos coroou de glória e de honra. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Então, eu quero te dizer, se Deus está permitindo que você passe por algum sofrimento, não se preocupe. Eu digo que Deus, ele também é um professor, porque ele é muito pedagógico. Então ele vai usar vários métodos para nos ensinar certas coisas, e o sofrimento é um método de aprendizagem que Deus usa para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Eu sei que não é fácil passar por sofrimentos. Lembro aqui de Jó, estava na live com a Tiffany e a gente comentou, alguém perguntou por que Deus permite, né, que a gente sofra, que pessoas boas sofram. Infelizmente, o mundo jaz no maligno também, né? Como eu falei, primeiro exemplo, depois da queda, contaminou tudo e o sofrimento é parte disso. O coração do homem está cheio de corrupção por causa do pecado, por causa dessa queda, por causa da distância de Deus. E a gente não entende, mas Deus pode estar usando essa situação que eu não sei qual é na sua vida para te ensinar algo. Não pense assim, por que isso está acontecendo? Mas pense, para que isso está acontecendo? Por que Deus está permitindo isso? O que Ele quer forjar no meu caráter? O que Ele quer forjar em mim? O que Ele quer me ensinar? Quero te dizer que o Senhor, Ele te entende se você estiver passando e quando você passar pelas grandes angústias. No jardim do Getsemane, antes de Jesus ser crucificado, e que ele pedia para Deus: Senhor, se o Senhor puder passar de mim, livrar-me desse cálice de sofrimento, que o Senhor faça, mas que faça a tua vontade, seja feita a tua vontade. Jesus teve uma condição biológica chamada hematidrose. É uma condição causada por fatores emocionais que provocam o rompimento de veias
capilares, ou seja, o suor se mistura ao sangue. E a palavra diz que Jesus suava sangue. Na verdade, o suor dele estava misturado com sangue. Ele estava tão aflito, ele estava sofrendo tanto, que ele suou gotas de sangue. Nossa, isso é algo muito raro. Eu nunca vi ninguém suar sangue. Então você consegue imaginar um pouquinho o sofrimento emocional que Jesus teve ali. E agora eu quero te declarar aqui alguns versículos. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento.